leitura da Palavra de Deus. Nós vamos ler a Palavra de Deus em 2 Pedro. Pedro, capítulo 2, versículo 21 e versículo 22, dando sequência ao assunto sobre as 3 etapas da graça, o qual nós estamos falando na primeira etapa, que é a justificação pela fé. Segundo livro de Pedro, capítulo 2, versículo 21 e versículo 22. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojadouro de lama. Senhor, nosso amado Deus e Pai, somente o Senhor pode acrescentar as virtudes do Espírito Santo em nós. Por isso estamos aqui esta noite carente das bênçãos do Senhor. Que nós saiamos aqui esta noite recompensados, abençoados por Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Acertados. Estamos falando um pouco sobre as 3 etapas da graça. As 3 etapas da graça são justificação, santificação, batismo com Espírito Santo. A justificação da fé, nós começamos a falar, o qual o irmão Brana fala sobre aquele vaso na lama, que ele é tirado da lama e passa por uma lavagem para ser usado, mas mesmo sendo lavado, continua vazio, e você precisa colocar algo dentro do vaso. A justificação é justamente quando você está no mundo, fazendo as coisas do mundo, e você é chamado pela palavra, é despertado pela palavra, então você é tirado do mundo, mas você ainda continua sujo. Precisa passar pela lavagem da água da palavra, que é a santificação. Logo após a santificação, então, vem o enchimento do vaso, o batismo com o Espírito Santo. Mas para chegarmos a essa segunda etapa da santificação, vamos ainda falar um pouco sobre a justificação, porque nós viemos pela via do sexo, que é a via de morte, porque carne e sangue não herdam o reino dos céus.
Pois o Senhor mesmo foi que disse no jardim do Éden: no dia em que dela comerdes ou comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Não somos culpados de aparecer em cena pelo sexo, a ponto de muitas pessoas dizerem: ninguém mandou eu vir no mundo, eu não pedi para nascer. Não tem muita gente que diz: eu não pedi para nascer. Então, nessa linguagem, nós não somos culpados de aparecer em cena pelo sexo. Disso foi culpado Adão. Disso foi culpado Adão. Porém, Deus não nos culpa pelo pecado de Adão, porque Ele o perdoou por haver escolhido essa via para a multiplicação da raça humana. Assim que nossa vinda pelo sexo nos põe num mundo de morte, num mundo de pecado. Estão compreendendo? Ele perdoou por haver escolhido Adão, através de Adão, ele, através do sexo, vir à humanidade, e pelo qual ele manifestaria os seus atributos. Então, Adão, aquela culpa dele foi perdoada ali, que através daquela via que Adão escolheu, então Deus vai manifestar e está manifestando os seus atributos. Sim, Senhor. Agora, nós temos que analisar uma coisa: porém, o fato de haver aparecido assim não nos condena diante de Deus, porque Ele o tem perdoado. Todos somos perdoados em Cristo do pecado de Adão. Amém? Todos nós somos perdoados em Cristo pelo pecado de Adão, porque Cristo não veio pelo sexo, porém trouxe conosco a natureza que temos herdado de Adão. E quando já somos conscientes, cometemos pecado por essa natureza, de modo que não somos condenados pelo pecado de Adão, somos condenados pelo nosso pecado. Estão compreendendo? Ah, mas foi por causa de Adão. Não, mas agora em você. Por que você faz isso? Ah, não, é o Adão? É você que está pecando, não é Adão, mas... se não por nossos próprios pecados, não pelo pecado de Adão, mas pelos nossos próprios pecados. Disso é que temos que nos arrepender. Não é arrepender do pecado de Adão, é arrepender do nosso pecado. Nós temos que se arrepender. Então tudo cai lá em Adão. Você já notou? Ah, o culpado é Adão. Tudo vai lá, é o culpado é Adão. E quando damos o primeiro passo, veja, quando nós damos o primeiro passo em sinceridade, isso significa reconhecendo o meu pecado. Você reconhece o seu pecado, você reconhece o seu erro, e você admite: é eu,
foi eu que fiz. Não adianta você querer lançar culpa em outra pessoa, se foi você que fez. Então, quando você vem diante de Deus, com sinceridade, então Deus aceita a sua sinceridade. Também não adianta você vir diante dele com coisas que ele sabe bem melhor. Não adianta tentar. Você pode esconder do pai, da mãe, do irmão, desse, daquele, mas de Deus não tem jeito. Você pode chegar diante dele, falar uma coisa, mas você mesmo sabe dentro de você que você está mentindo. Você está arrumando um subterfúgio, está arrumando um escape, arrumando uma maneira, uma escusa, mas diante de Deus não tem quem vai chegar diante de Deus mentir para Deus. Não tem como. Então é isso que o profeta está dizendo, com sinceridade. Você chega diante de Deus com sinceridade, já não somos pecadores condenados. Nós não somos pecadores condenados, senão pecadores salvos. Por isso que quando você erra, você vai ter que pagar o erro que você fez, porque você não vai chegar diante de Deus com esse pecado. Você vai purgar eles até você receber alívio, alegria na sua alma, do seu perdão. Sim, Senhor, porque uma pessoa, quando dá o primeiro passo, é justificado, vem na presença de Deus e dá o seu primeiro passo em sinceridade, já não somos pecadores condenados, senão pecadores salvos. Porque uma pessoa, quando dá o primeiro passo, se arrependendo e se batizando no nome do Senhor Jesus Cristo, é salvo. Amém. Glória a Deus. Estão compreendendo? Se é com sinceridade, não é por isso esse negócio de apelo e pegar a mão da pessoa, levantar sem ela querer, ou trazer na frente, tem uma pessoa aqui, levanta a mão da irmã, e levanta a mão da irmã, levanta a mão do irmão, ou leva a criança, ou leva o indivíduo lá para frente para ser batizado, e ela mesma não queria nada, não, ela foi batizada por causa do pai, por causa da mãe, ou por causa de imposição. Deus tenha misericórdia de mim, eu não estou aqui contra nenhum pastor que batiza criança. Não é porque o irmão Brano batizou que eu vou batizar também, não. Não é porque o irmão Brano batizou e na minha igreja todas as crianças têm que estar batizadas. Porque eu conheço muitas crianças que foram batizadas, hoje estão todas fora da palavra. Porque às vezes a imposição do pai, da mãe ou do pastor que fica em cima e essa criança tem que ser batizada, irmão. Essa criança tem que ser batizada, irmão. Fica. Aí depois quando vai, às vezes, né? Eu vou batizar essa criança para ficar livre do pastor. Eu não ouvi mais. Mas e aí, o que resolve? A gente vê adulto batizando hoje e a semana que vem já não está mais na igreja. E criança? Estão entendendo? Então é algo, tem que vir algo genuíno, real na pessoa. Por isso a pessoa tem que reconhecer que ele precisa de Deus, que ele precisa da graça, que ele precisa da misericórdia, que ele precisa ser salvo. Se não for desse jeito, o batismo não resolve nada. O batismo não salva por causa desse jeito, não. O batismo salva quando a pessoa já é salva. Ela apenas recebe o mandamento do Senhor, mas ele já é em si eleito por Deus. Porque a Bíblia diz que os nossos nomes já estão escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então esse negócio de você ser crente hoje, hoje eu sou, não, você já é antes da fundação do mundo. Apenas você tomou o seu posicionamento no corpo de Cristo a partir daqueles dias. Amém? Você está reconhecendo que você é uma salva, que você é um salvo. É nisso que o profeta está dizendo, bem? Então, porque uma pessoa quando dá o primeiro passo
se arrependendo e se batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, é salvo. Porém, há um tremendo perigo em permanecer ali. Eu fui batizado, já sou salvo. Quem crê e for batizado, será salvo. Eu já fui batizado. E para. E não prossegue. Continua vivendo do mesmo jeito que estava antes de se batizar. Continua a vida do mesmo jeito que estava. Agora eu pergunto, essa pessoa será salva só porque foi batizada? De maneira alguma. Vem. Porque a pessoa, como não tem ainda nenhuma força interna, então pode regressar a cometer as mesmas falhas que tinha cometido antes. Estão entendendo? Continua do mesmo jeito. Se ele foi ali para batizar por causa do pai, por causa da mãe, não foi por algo dele, ele vai continuar do mesmo jeito. Vai fazer as mesmas coisas que estava antes, porque não teve nada lá dentro dele, na alma dele mesmo, com sinceridade diante de Deus. Continua, pode ir, volta para o mundo. Então é o que o apóstolo São Pedro vem e escreve em sua segunda carta. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Voltou para o chiqueiro de novo. Você pode lavar uma porca, um porco, lava ele do jeito que você quiser, perfuma ele, coloca trancinha nele e aquelas coiseiras todas, sorta ela para ver. Sorta aquela porca. A primeira oportunidade que tiver, ela vai estar lá na lama, porque a natureza dela é lama. Portanto, não devemos ficar no primeiro passo. Não devemos ficar porque somos batizados e está tudo bem. Aí eu criei, fui batizado, agora estou indo na igreja, e eu estou fazendo isso agora na igreja, e está tudo bem. E se acomoda e fica ali, na justificação. Porque sendo batizado, quem crer e for batizado será salvo, todavia com a natureza pecaminosa. Porque nós explicamos no culto passado, porque você é perdoado dos seus pecados passados, mas você continua a mesma pessoa com a mesma natureza, os mesmos desejos, o velho homem, as velhas maneiras, aquelas músicas que você ouvia, aquelas coisas, como disse, que você curtia, está tudo ali ainda. Quando você ouve, você ainda lembra, às vezes começa a cantar, não canta, mas o pé está junto, né, acompanhando, entendeu? Tudo isso aí, tem muitas coisas que isso aí vai ser tirada. É com o passar do tempo, não é na hora que você se batiza que você vai pensar que eu batizei e agora, pronto, agora já recebo o Espírito Santo e está tudo bem. Glória a Deus quando uma pessoa é batizada e na hora ele recebe o Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode fazer isso. Tem pessoas que acabam de ser batizadas e recebem o batismo com o Espírito Santo, nunca mais faz nada daquilo, entendeu? Mas tem outros que têm etapas na vida cristã. É como uma criança não nasce falando, não nasce andando. Tem o tempo do bugunar, né? Tem o tempo de gatinhar, de se equilibrar nas coisas para poder levantar.
fases na vida cristã, por isso nós não devemos desanimar. A única coisa que nós não devemos é deixar o diabo fanfarronar com isso. Então você não vai à frente não, você não vai conseguir. É isso que ele vai vir trabalhar. Não, isso aí, esse negócio é difícil. Esse negócio de ser crente, ter que largar de beber, largar de fumar, largar disso, largar daquilo. É como tem um velho antigo provérbio que a pessoa diz, quando eu estava na escola, era aquele A, B, D, C, D, E, F, G, obedecer, obedecer. Agora na igreja é só obedecer, obedecer, obedecer. De novo. Mas sem obediência não tem o Espírito Santo. Obediência na palavra de Deus. Amém? Então, veja bem, nós não podemos parar no primeiro passo. Devemos seguir à frente para receber a porção da santificação. Que eu quero ler aqui, 2 Pedro, Hebreus, melhor dizendo. Deixa eu voltar aqui, Hebreus 14, 12, 14. Deixa eu voltar aqui, para você ver. As pessoas têm, como nós pregamos, as denominações têm a ordem invertida, entendeu? Hebreus 12, 14. Por isso que nós não podemos parar na justificação. Nós temos que ir para a santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora eu digo, como o profeta mesmo disse, as pessoas da denominação têm a ordem invertida. O que eles pensam em santificação? Das mulheres vestindo roupa de homem, as peças íntimas aparecendo, e cantando na igreja, e com os cabelos cortados, e homens com 2, 3 mulheres, casados não sei quantas vezes, amiga, não dá certo, larga, arruma outra, e está lá na igreja, e é diácono, e sem falar que é pastor também, e tudo mais. O que eles pensam em santificação? A mulher que traje com pudor. O que é pudor para elas? Mostrar tudo que ela é? Isso é pudor? E eles falam, não, estamos na igreja, ainda canta na igreja, nua, daquele jeito, de short. Você vê as igrejas hoje em dia que liberou short, liberou as mulheres de short agora para os cultos. Gente, isso é uma desgraça, sinceramente. Então, continuando, veja, portanto não devemos ficar no primeiro passo, justificado, salvo. Todavia, com a natureza pecaminosa, devemos prosseguir adiante ao prêmio da soberana vocação de Deus, operando nossa salvação com temor e tremor. Prossiga, peça-o ao Senhor que santifique seu vaso, que o limpe, que o enche com seu Santo Espírito. Prossiga até que a natureza divina venha morar em você. Ficar só porque é batizado, eu creio e fui batizado? Não. Vamos mais à frente até que nós possamos receber o Espírito Santo, essa porção de Deus, até que nossa natureza seja mudada e a natureza divina venha morar em nós. Agora, na mensagem O Sinal,
o profeta diz: quando Deus se fez carne, seu próprio sangue criador foi a única maneira em que a vida de Deus poderia voltar, porque todos nós nascemos pelo sexo. Então, a vida que temos é do mundo. Estão entendendo? Essa vida que temos é do mundo. E essa vida não permanecerá. Essa vida não permanecerá, porque já é uma coisa julgada e condenada. Se o Senhor não lhe pode colocar um emplasto, não tem como você mudar essa natureza, essa vida nossa sem Deus. Não tem como mudar esse ser, o homem natural, se ele não nascer de novo. Ele tem que passar por um novo nascimento, uma matança, uma mudança. Não há maneira de enfaixá-la, nem lhe pode colocar um emplasto, nem de ajeitá-la. Não há maneira de melhorá-la. E a gente faz de tudo, né? O homem, a natureza humana é plástica daqui, é um jeitinho daqui, outro jeitinho dali, para melhorar, mas tudo é carne e fede. Fede, não toma banho não, para você ver. Faça o melhor que você puder, para você ver assim, como é que fica. Agora, você acha que na própria natureza já está explicando que tem que haver uma mudança em nós para nós poder chegar no céu? Será que o povo não vê que não é desse jeito que eles estão vendo o mundo, é que eles vão chegar lá no céu desse jeito? Então não vai ter inferno mais. Se eles pensar que o céu é igual esse que nós vivemos aqui, para que Deus morreu na cruz? Porque Deus deu o seu filho. À toa, por brincadeira, para um espetáculo, para brincar com a humanidade? Não, tanto é que existem filhos de Deus e filhos do diabo. Agora, quem é filho do diabo? Quem é que quer ser filho do diabo? Sai na rua perguntando quem é filho do diabo, se você achar um. Não, ninguém vai falar que é filho do diabo. Mas Jesus falou, vós tendes por pai o diabo. Então, se tem por pai, então eles são filhos, praticantes do que o pai fez lá no princípio. Quando Caim matou Abel, homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque não há verdade nele. Então tem que haver uma mudança. As pessoas não veem mudança no povo do mundo com o povo de Deus, porque está tudo misturado, tão mesclado as religiões hoje, que ninguém pode diferenciar um cristão de incrédulo, que estão fazendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito. Vem. Sim, Senhor, não tem como mudar, não tem como melhorar, tem que morrer. O final desse corpo aqui, da humanidade, é morte. Você pode cuidar, pode melhorar, o jeito que você quiser, mas o final é caixão. Pode ser ficar aí 50 anos, 80, 100 anos, mas você vai chegar lá, não tem jeito, o final é caixão mesmo. Você pode cuidar, que é um dever seu, de se cuidar o melhor que você pode, mas não é isso que vai te levar para a eternidade, não.
É você se preparar para encontrar com Deus. A sua vida espiritual tem que ser mudada. Essa natureza pegajosa, essa natureza nossa, costume que herdamos por tradição dos nossos pais, até na adoração, como eles dizem, meu pai, minha mãe, meu povo pertencia a essa igreja, nasci nessa e morro nessa. Aí morre mesmo, já está morto. Só porque vê os milagres, algumas coisas que acontecem lá, não, meu pai foi curado naquela igreja, minha mãe foi curada naquela igreja, e não sei o que, tanta coisa, mas totalmente fora do evangelho, batismo tudo errado, a vida totalmente fora das escrituras, e acho que vai para o céu desse jeito só porque o pai e a mãe foi curado ali. As pessoas recebem cura em vários lugares, mesmo sem ser crente. Elas recebem milagre, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele deu sinais, milagres, cura a todo mundo que chegou a Ele. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente, porque Deus faz chover sobre bons e maus. Agora, não é por causa disso que você vai descansar sua eternidade. Não vá você se preocupar tanto, porque não há meio para mudá-la. Tem que morrer. Esse é o único requisito. Tem que morrer. E o substituto, a vida, Jesus Cristo, tem que entrar em você. Entendeu? Tem que entrar em você, e esse é o Espírito Santo, o sinal de Deus de que você tem aceitado o sangue de seu Filho Jesus Cristo. Amém? Amém. Na mensagem O Futuro Lar, o profeta diz: este primeiro passo, a justificação, esse primeiro passo não tem nada a ver com o pecado futuro, porque a justificação é para o pecado passado, não tem nada a ver com o pecado futuro, porque Ele simplesmente te perdoou o passado, porém você permanece o mesmo pecador imundo. A água não mudou nada não. Tem pessoa que diz, graças a Deus eu fui batizado e os meus pecados ficou tudo lá. Sim, os passados ficou, mas não te livrou do resto que você vai praticar para frente não. Agora a coisa é diferente. Você deixou de ser um pecador inconsciente para um pecador consciente. Por isso que muitas pessoas dizem, se eu soubesse disso eu não tinha batizado. Se eu soubesse que era desse jeito, eu pensei que era só batizar, já estava salvo. Eu batizei, então, mas tem tudo isso ainda, eu vou ter que fazer tudo isso ainda, eu vou ter que receber o Espírito Santo. O que é isso, hein? Pessoal, o que é isso, Espírito Santo, hein? O que é isso, santificação? Tem gente que batiza não sabe nem o que é batismo. Ele pensa que é ir lá na água, mergulhar lá na água e pronto. Entendeu? Não o batismo é totalmente diferente. Por isso ele tem que ser bem explicado. O batismo tem que ser bem explicado, não é de qualquer maneira. As pessoas vêm e já vai se batizando de qualquer forma. Também não precisa fazer um catecismo, né? Tem que treinar a pessoa, fazer um cursinho primeiro para batizar. Não, tem que haver uma mudança. Você vê o coração da pessoa. Quando a pessoa vem por si própria, há uma diferença. Você às vezes nem está falando sobre batismo e a pessoa chega, pastor, eu quero ser batizado. Pastor, eu quero ser batizado. Eu não quero inferir aqui nada assim. Havia tantos anos pregado para minha mãe. Quantos anos eu tenho pregado para minha mãe a mensagem? Não tinha jeito. Aí depois, quando ela ficou em estado de coma,
quando ela estava praticamente morta, e Deus trouxe ela de volta, pedindo, fazendo oração, não é jactanciar, não é nem tão pouco gloriar, mas se for para a glória, glória do Senhor Jesus Cristo. Quando ela estava desenganada lá, já não tinha mais jeito, eu peguei na mão dela e orei, e ela voltou novamente. Eu já fazia tempos que não falava, já estava em estado de coma, e quando ela voltou, ela disse: Zezinho, quem é que estava me chamando? Quem estava me chamando? Eu estava ouvindo me chamar, estava chamando o meu nome. Eu falei: foi a voz da ressurreição, foi Jesus Cristo que te chamou, porque eu orei e pedi a Deus, eu disse: Senhor, não permita minha mãe partir desta vida sem o nome do Senhor para defendê-la ela do outro lado. Então foi essa voz que chamou a senhora, a voz da ressurreição, a voz, Jesus Cristo te chamou e te dando essa oportunidade. E o certo é que ela levantou, estava desenganada em medicina, e o certo é que ela teve alta, foi embora para casa, e depois, quando eu fui levar ela na casa dela, eu vinha vindo, já virando para ir para o serviço, ela disse: Zezinho, você vai embora sem marcar meu batismo? Vê? Você vai embora sem marcar o meu batismo? Minha irmã estava comigo. Eu falei assim: não, nós vamos marcar o seu batismo sim. Aí marquei o batismo dela, batizemos ela, depois de 4 meses ou quase 5 meses ela partiu. Mas Deus deu a oportunidade para ela, não partiu daqui sem ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nessas condições, assim como aquele ladrão lá na hora da crucificação: Senhor, lembra-te de mim. Não importa a hora, o importante é que ele se arrependeu. Naquela hora lá, não havia dias para ele, porque se houvesse dias para ele, ele seria batizado, ele seria um daqueles que estaria lá no dia que Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Ele seria um daqueles que estava ali sendo batizado. Então eu creio desta maneira. Uma pessoa pode vir e chegar e dizer: ó, pastor, eu quero ser batizado. Quanto tempo está ouvindo, quanto tempo vai ouvir. Agora, isso não é jactância, isso aqui não é glória, é chamada de Deus. Cada um, Deus tem uma maneira, tem uma chamada. Tem pessoas que vêm já no apelo, aceitam, estão até hoje firmes, entendeu? Mas dificilmente você vê muitas pessoas sob avivamento, sobre batismo. A pessoa vem naquele monte, por causa daquele alvoroço e avivamento e chamada de altar, as pessoas vêm em monte na frente ser batizado. Você conta daqueles ali, 10, 15 batizados, 2 ou 3 firmes, o resto foi só o avivamento. E o avivamento passa. Depois, no outro dia: eu acho que eu não vou batizar não. Eu fui lá na frente, lá, levantei a mão, mas não vou batizar não. Depois, no dia do batismo, aparece 2, 3 lá só para batizar. Eu já vi muitos disso. Então, agora, nós cremos que Deus trabalha de uma maneira especial ao eleito. Amém? Ele tem uma chamada. Então, quando a pessoa vem e se batiza, e ele pensa que ele já está no céu, não, ele continua o mesmo pecador imundo, com as mesmas inclinações, com as mesmas natureza velha, simplesmente que teus pecados passados foram perdoados. Os seus pecados passados foram perdoados, mas o indivíduo continua o mesmo. Amém? Para que dali em diante caminhemos até a perfeição. Você não pode se arrepender pelo que Adão fez. Você nunca fez. Adão foi o que fez. Você somente recebe o perdão pelo que você fez. Porém, a velha natureza ainda está ali. Então, volto a frisar: não é também por causa disso, então eu ainda continuo com aquela mesma coisa, eu ainda sou pecador. Sim, mas
consciente e sabendo que há um Deus agora maior em sua vida para te dar força, para te ajudar e te mostrar as verdades, e você vai ver. Cada dia Deus vai te mostrando, vai te revelando, e você vai tendo prazer em viver a palavra. Ele vai te dar esse prazer, vai te dar regozijo, Ele vai te dar alegria na sua alma. Você vai ver que coisas que você fazia, quando menos espera, você já não estará fazendo mais. O que é isso? É Deus eliminando aquilo e você indo a caminho da santificação. Santificação é separação. É quando você começa a se separar, você já não sente mais aquelas coisas que você gostava de fazer, você já começa a ter nojo pelo cigarro, começa a ter nojo pela bebida, você já nem sente, não gosta nem de sentir o cheiro daquilo, e aquilo já te dá náusea. Então já há algo mudando em você. Isso é Deus trabalhando. Por isso que Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pastor prega, pastor ora, mas pastor não cura, pastor não tira vício, pastor não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, quem liberta é Jesus Cristo. Por isso entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém. Nos colocamos em pé. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, sela, Senhor, esta palavra em cada coração nesta noite, que nós estamos aqui, Senhor, procurando melhorar, cada dia mais na Tua presença. Eu quero melhorar. Cada um de nós queremos melhorar na Tua presença. Eu não sou melhor do que ninguém, não somos melhores do que ninguém, mas uma coisa é certa: sabemos que há um melhor, sabemos que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é melhor do que todas as coisas, é muito maior do que todas as minhas fragilidades, é maior do que todos os meus erros, e eu depositei a minha confiança, depositei a minha fé no Senhor Jesus Cristo, e nós confiamos nele, que Ele cuida de nós, que Ele nos abençoa, é Ele que vai nos aperfeiçoar, é Ele que vai tirar de nós toda a lágrima, é Ele que vai tirar de nós o vício, é Ele que vai tirar de nós o linguajar errado, a palavra errada, é Ele que vai nos ajudar a chegar na eternidade, porque Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Nós pedimos nessa noite, Senhor, nos ajude, nos liberte, nos dê do Teu Espírito Santo para viver uma vida cristã, em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Deus nos guarde pelo seu poder. Amanhã, então, às 18h30, nós estaremos novamente com a igreja, em nome do Senhor Jesus. Isso.